Olá, sejam bem-vindos novamente. Essa é a nossa terceira aula sobre artigo científico. E como eu disse na aula passada, nós vamos continuar a reflexão sobre o texto Os Pré-Requisitos Lógicos do Trabalho Científico, do autor Severino, 22ª edição, lembrando aí, porque as edições mais recentes não possuem esse texto. Fazendo uma breve revisão do que a gente viu nas aulas passadas, nós falamos sobre o trabalho científico, que o trabalho científico ele deve ser um trabalho completo, geralmente expressado em forma de uma dissertação, que é um texto que tem como objetivo provar uma hipótese, uma tese elaborada pelo autor, utilizando para isso argumentos que geralmente são compostos de ideias e fatos. Nós falamos sobre a importância do conceito e da definição, definindo que, ou melhor, falando que o conceito nada mais é do que uma primeira impressão que nós temos sobre um fenômeno, sobre um objeto, e que a definição é quando a gente procura compreender, entendendo, analisando esse objeto, diferenciando ele dos demais. Nós falamos sobre a questão da definição também, do conceito da definição, e nós estamos tratando agora especificamente sobre o raciocínio, ok? E a aula de hoje a gente vai falar sobre a questão da formação dos juízes, a continuação da aula anterior. Então aqui a gente já começa com a seguinte observação: para pensar e conhecer não é suficiente conceber conceituando. O que isso significa? O conhecimento de fato ele não é apenas um aglomerado de apreensão de conceitos aleatórios, certo? A gente precisa a todo momento pegar esses conceitos e relacionar um com os outros e emitir juízo, Então olha só para você ver, o conhecimento só se completa quando se formula um juízo, que é o ato da mente pela qual ela afirma ou nega alguma coisa. E aí nesse caso o que ela faz? Ela une ou separa dois conceitos. Então eu vou pegar um conceito, por exemplo, de mãe, de pai, eu tenho um conceito de família, e aí eu estou fazendo um processo de assimilação desse conteúdo apreendido, e aí eu sou capaz de formular sentenças, formular frases, elaborar conhecimento. Então quando eu digo, por exemplo, que pai e mãe fazem parte de família, eu tive que ter a apreensão desses conceitos anteriormente. E aí quando eu faço a junção desses conceitos, eu estou gerando conhecimento. E para fazer isso, eu preciso emitir som, eu preciso emitir voz, eu preciso trabalhar com termos, preciso trabalhar com palavras precisas. E aí eu gero conhecimento. Então, não dá para ficar somente no âmbito do conceito, é preciso a gente emitir juízos para que o conhecimento se consolide. O juízo ele é enunciado verbalmente através da proposição, sinal do juízo mental. Então nós temos uma reflexão mental, a gente tem o pensamento, e quando eu materializo isso em forma de uma frase, em forma de uma proposição, eu tenho um juízo. Lembrando que a proposição é toda aquela frase, toda aquela afirmação que eu emito, que ela pode ser verificada sob o critério de verdade ou de falsidade, certo? Então o juízo nada mais é do que uma proposição daquilo que está na minha mente. Então quando nós formos escrever nosso trabalho científico, ele será feito em forma de proposições, a gente vai estar emitindo juízo a todo momento. Então olha só, sobre o juízo, existem duas formas: juízo de fato e juízo de valor. E é importante a gente entender isso, porque isso vai impactar na construção do nosso trabalho. E somente um desses tipos de juízo, eles poderão estar presente no trabalho científico. Então olha só, juízo de fato. O que é o juízo de fato? Como o próprio nome se diz, é aquele que se atém, preso ao objeto observado. É indiferente e independe do sujeito que o observa. Então nós temos um objeto, esse objeto está dado, e observar ele, emitir um juízo de fato, é estar totalmente preso às características desse objeto, às informações que ele me passa. Então, por exemplo, quando eu digo o carro é preto, isso é uma proposição, porque eu posso verificar sobre o critério de verdade e de falsidade se essa informação é verdadeira ou não, certo? Quando eu afirmo o carro é preto,
e vamos supor que essa afirmação é verdadeira, quando eu olho para o carro ele é preto, quando o João olha para o carro ele é preto, quando o Antônio olha para o carro ele continua preto. Então essa informação ela independe do sujeito, né? E é uma característica do objeto. Então quando eu tenho essa correlação entre a realidade e a mente, eu estou fazendo um juízo de fato. Então essa é uma característica do juízo de fato. Existe uma correlação entre a forma como eu penso o objeto e o objeto real. O carro é preto. Eu posso até dizer para vocês, o meu carro é preto. Aí você chega lá e me vê saindo num carro vermelho. Ou seja, o meu carro não era preto. Ainda assim é uma proposição, porque foi verificado que é uma proposição falsa. O carro do Cristiano não é preto, o carro do Cristiano é vermelho. Certo? Além do juízo de fato, nós temos também o chamado juízo de valor. Aqui já há uma outra materialidade do juízo. Olha só, ele se atém à subjetividade do observador. Pode mudar de observador para observador. Então, vou pegar o mesmo exemplo do carro. Então, o carro preto, né, que a gente usou no exemplo passado, e vou acrescentar um juízo de valor. Então, olha só. O carro preto é mais bonito que o laranja. Esse tipo de proposição, ela não tem como eu verificar se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Esse tipo de proposição não serve para ser colocada no trabalho científico. Por quê? Porque é subjetivo e pode mudar de observador para observador. Então, aquilo que você afirma que não pode ser verificado na realidade, pode ser facilmente desmontado por qualquer pessoa, basta ela ter convicções contrárias das suas, né? Então, quando eu digo que o carro preto é mais bonito que o laranja, vamos supor, hoje a humanidade possui mais de 7 bilhões de pessoas, vamos arredondar para 7 bilhões. Se dessas 7 bilhões, uma única pessoa disser que o carro laranja é mais bonito do que o carro preto, já destruiu a sua tese, a sua teoria. Então a gente não pode ater no trabalho científico a dados subjetivos, a gente tem que ter bastante objetividade, né? A gente já trabalhou isso em metodologia científica. Então a gente deve evitar fazer juízo de valor e fazer sempre juízo de fato, que é quando você se atém ao objeto, ao fenômeno observado. Sobre a elaboração dos raciocínios, né? O discurso científico é fundamentalmente raciocínio. Então, quando você vai escrever um texto, o que você está fazendo ali nada mais é do que a materialidade daquilo que você tem, que você pensa sobre aquele fenômeno, sobre aquele objeto que você está estudando, certo? Ou seja, o raciocínio, como a gente já falou, é um encadeamento de juízos feito de acordo com certas leis lógicas que presidem a toda atividade do pensamento humano. Então, você simplesmente vai expor no papel aquilo que já está na sua mente de forma lógica. O raciocínio consiste em obter um novo conhecimento a partir de um antigo. É a passagem de conhecimento para o outro. Lembra quando eu citei na aula passada sobre a matemática? Que para eu aprender multiplicação eu preciso aprender soma, para eu aprender potência eu preciso aprender antes a multiplicação, e assim sucessivamente. Qualquer falha no conhecimento de um desses elementos pode prejudicar o meu raciocínio e assim eu não conseguir chegar a uma resposta satisfatória. Então, com isso a gente pode perceber que o raciocínio mostra a fecundidade do pensamento humano. É quando você tem elementos diferentes, porém verdadeiros, e a partir dali você consegue criar algo novo. Então, olha só, o raciocínio comporta sempre duas fases. A primeira, em que se tem algum conhecimento, e uma segunda em que se adquire outro conhecimento. Se isso não acontece, não é raciocínio, tá? Se você já tem as informações prontas e acabadas, a única coisa que você fez ali foi a aquisição de conhecimento e não raciocínio em si. Então, para ter raciocínio, eu tenho que ter os elementos necessários para resolver aquele problema e utilizar eles de forma lógica e coerente. O raciocínio divide-se basicamente em duas grandes formas: a dedução e a indução. O que seria o raciocínio dedutivo? É um tipo de raciocínio cujo antecedente é constituído de princípios universais plenamente inteligíveis. Através desse princípio universal,
se chega a uma consequente menos universal. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês de como seria na prática esse conhecimento dedutivo. Quando eu afirmo, por exemplo, todo metal é um bom condutor de calor, se dilata no calor. Todo metal é um elemento que transmite energia com facilidade. Então, eu utilizei aqui um antecedente, um princípio universal e que se aplica a todos os elementos da classe dos metais, certo? Então eu posso pegar ouro, prata, ferro, cobre, que se aplicará esse princípio. Serve também do ponto de vista psicológico. Então eu posso dizer assim, por exemplo, a tortura sempre causará sequelas psicológicas nas pessoas. Então, quando eu afirmo isso, eu estou dizendo, é um enunciado geral, que toda pessoa que passar por um trauma, seja uma tortura, até mesmo um acidente, ela vai ter alguma sequela, seja a nível consciente ou inconsciente, certo? Já a indução, ela é um processo inverso. A indução, ou raciocínio indutivo, é uma forma de raciocínio que o antecedente são dados e fatos particulares e o consequente, uma afirmação mais universal. Então vou pegar aqui o mesmo exemplo do metal. Eu estou fazendo um experimento com o ouro e percebi que o ouro dilata com facilidade no calor e que é um excelente condutor de eletricidade. Já a indução, ou o raciocínio indutivo, é uma forma de raciocínio que o antecedente são dados e fatos particulares e o consequente, uma afirmação mais universal. Então vou pegar aqui o mesmo exemplo que eu dei anteriormente sobre o metal. Então vamos supor que aqui eu estou fazendo um experimento em laboratório e pego o ouro e verifico que o ouro é um elemento que se dilata com facilidade no calor e que também é um bom condutor de eletricidade. Eu pego o alumínio, testo o alumínio dilata com facilidade no calor e é condutor de eletricidade. Pego, por exemplo, uma borracha, verifico que ela não se dilata da mesma forma e que não conduz eletricidade. Pego a madeira seca, também não se dilata e também não conduz eletricidade. Pego o cobre, ele se dilata e conduz eletricidade com facilidade. Aí eu começo a perceber, olha, o ouro, o alumínio e o cobre, eles têm algo em comum, eles fazem parte dos elementos da tabela periódica classificados como os metais. Então aí eu vou, para tirar minha dúvida, vou pegar o cobre e vejo que o cobre também é um bom condutor de eletricidade e aquece com facilidade e dilata com facilidade no calor. Aí eu já nem vou pegar mais o ferro, o chumbo, nem outros metais, porque aí eu já vou, por indução, fazer uma afirmação geral. Todos os metais são bons condutores de eletricidade e dilatam com o aumento da temperatura. E esse enunciado ele passa a ser válido para todos aqueles elementos da classe dos metais da tabela periódica, tá certo? Geralmente os trabalhos científicos eles são feitos a partir de deduções. Você tem uma intuição, que a gente fala assim, uma intuição, que algo pode ser generalizado, e aí você vai a campo buscar coletar essas informações para verificar se aquele seu enunciado ele é válido ou não, tá certo? Mas a indução ela tem uma validade muito grande no trabalho científico, porque com ela a gente pode utilizar da analogia, ou seja, se algo que deu certo indutivamente para um elemento, ele pode por analogia funcionar para outro também. É lógico que é uma margem para erro considerável, mas ele rompe muitos atalhos quando você consegue entender o funcionamento de cada elemento particular e como que ele funciona no conjunto também, né? Então trata-se então de passar de um ou de alguns fatos a outros fatos semelhantes, que é a analogia. No caso da indução de alguns fatos julgados característicos e representativos, generaliza-se para a totalidade dos fatos daquela espécie, atingindo-se toda a sua extensão. É o que eu disse lá do metal. Testei o ouro, testei o alumínio e testei o cobre. Agora vale para todos os metais também. Vale também para a questão
psicológica também. Então, por exemplo, uma pessoa sofreu um acidente de carro, ela causou um trauma. O Antônio também sofreu um acidente de carro, causou um trauma psicológico. Aí você pode analisar, olha, as pessoas que sofrem acidente de carro tendem a ter sequelas psicológicas. Então, só para poder dar um exemplo de como isso funcionaria, tá ok? O resultado desse processo de observação e análise vai ser uma generalização. Então, analisa os casos particulares e generaliza. Como você dá um salto entre o elemento particular e a generalização, pode ocorrer falhas nesse meio termo, tá? Mas é algo que está dentro do que a gente chama de aceitável. A indução parte, pois, de fatos particulares conhecidos para chegar a conclusões gerais e até então desconhecidos. Processos lógicos de estudo. Então aqui a gente vai entrar já no caminho final dessa aula de hoje, do texto do Joaquim Severino, onde que ele vai falar de alguns elementos que podem ajudar a gente no estudo, na elaboração do trabalho científico, tá? Então olha só, o trabalho científico implica ainda outros processos lógicos para a realização de suas várias etapas. Nós falamos aí da elaboração do conceito, da definição, do raciocínio, da demonstração, falamos de juízo, de proposição, etc. E agora vamos falar de outros elementos, né, que vai ajudar a gente na elaboração desse trabalho científico. Assim, para abordar determinado tema, objeto de suas pesquisas, reflexão e conhecimento, o autor pode utilizar-se de processos analíticos sintéticos. Então aqui eu já estou utilizando outras ferramentas, que é para eu compreender melhor sobre o assunto, né, e aí poder definir melhor e poder ter um raciocínio melhor. Olha só, a análise e a síntese são esses elementos, por excelência, que todo pesquisador precisa estar utilizando ao elaborar um trabalho científico. O que é a análise? A análise é um processo de tratamento do objeto pelo qual este objeto é decomposto em suas partes constitutivas, tornando-se simples aquilo que é complexo. Então vamos pegar aqui um exemplo muito simples, né? Você pega ali, por exemplo, a urina, né? Você manda para fazer a análise, olha só o termo aí, análise da urina. Quando você tem a urina que você leva para o laboratório, ela está um líquido homogêneo, né, com as suas características próprias lá de coloração, etc. Mas você não consegue entender nada mais sobre a urina, além do que essa aparência da característica do cheiro, da textura e da coloração. Porém, quando ela vai para o laboratório, aquilo que a gente não consegue entender vai ser analisado. Então eles vão decompor essa urina em máquinas e vão identificar os elementos que estão ali presentes. Então, ao analisar, eles vão identificar, por exemplo, que ali possui água, que possui cristais, que possui hemácias, que possui glóbulos brancos, que possui ureia, e assim sucessivamente. E aí, você tem os elementos individuais que permitem você julgar sobre essa urina posteriormente, certo? Então, olha só, trata-se, portanto, de dividir, isolar, discriminar. Essa urina tem glóbulos brancos ou não? Tem leucócitos ou não? Se tiver, é sinal, por exemplo, de uma infecção bacteriana, que pode ser o objeto de levar aquela urina para um laboratório. Então a análise ela é fundamental porque ela permite a gente entender aquele objeto complexo em suas particularidades. A síntese é o processo inverso. Uma vez que você tem a compreensão do objeto ou das partes que o compõem, né, você vai fazer um apanhado geral, né, uma síntese, uma reorganização, uma reconstituição para poder compreender esse elemento novamente. Então olha só, o que o bioquímico fez? Ele dividiu a urina e aí ele, analisando os elementos daquela urina, ele vai reconstituir agora, julgando, fazendo uma síntese de tudo aquilo que ele viu, de todo o apanhado que ele conseguiu ali. A síntese permite a visão de conjunto, a unidade das partes, até então separadas num todo, que então adquire sentido uno e global.
Então a síntese ele é o processo onde você dá sentido para aquilo que está fragmentado, para aquilo que está isolado. Também ocorre na questão do pensamento e do raciocínio, né? Então nós temos aí, sabemos que o raciocínio, né, um juízo, ele é interdependente de elementos. Então eu tenho que analisar os diversos elementos constituintes do meu pensamento para depois fazer a reorganização dele. E isso vai ser a síntese que a gente faz sobre determinado tema, determinado assunto, certo? A análise é pré-requisito para uma classificação. Então olha só, quando eu quero entender bem sobre um fenômeno, quando eu quero diferenciar ele, eu preciso fazer uma análise. Então análise e síntese, preste atenção nisso, embora se oponham, não se excluem, né? Eles são complementares. Então, para eu ter uma síntese boa, geralmente eu preciso de fazer uma análise perfeita, certo? A compreensão das coisas pela inteligência humana parece passar necessariamente por 3 momentos, ou seja, para se chegar a compreender intencionalmente um objeto, é preciso ir além de uma visão meramente indiferenciada de sua unidade inicial, tal como a temos na experiência comum, uma consciência do todo sem a consciência das partes. É preciso dividir pela análise o todo em suas partes constitutivas, para que então, no terceiro momento, se tenha consciência do todo, tendo-se plena consciência das partes que o constituem. É a síntese. E o que afirma Saviani ao declarar que a análise é a mediação entre a síncrese e a síntese. O que seria a síncrese? A síncrese seria aquele momento em que a informação, o conhecimento está sem forma, está tudo bagunçado. Então eu tenho aí esse momento em que eu não tenho conhecimento de fato das coisas, procedo à análise, vou começar a entender, classificar, diferenciar quais são os elementos, aí eu vou reestruturar, e a síntese nada mais é do que aquilo que eu, individualmente como sujeito, adquiro daquele conhecimento em particular. Algo interessante que a gente pode estar percebendo, né, enquanto conhecimento científico, enquanto ciência, é que toda tese, toda proposição, ela passa, né, por um momento de desarranjo, que seria essa antítese, que é uma oposição, que é o desequilíbrio, e depois forma novamente uma síntese. Nós chegamos agora ao final do nosso estudo, proposto através da obra do Severino, né? É lógico que o ideal seria uma discussão com um tempo maior, uma discussão em forma de debate, em sala de aula, talvez 2 ou 3 aulas para a gente estar abordando todos esses temas aí, né, com uma leitura prévia de vocês, seria o ideal, né? Mas eu creio que deu para passar bastante informação da importância que a gente tem que ter, né, de estar se dedicando a outros elementos além da questão estética do trabalho. Esse é o objetivo desse texto, né? E o último texto que a gente leu, nesse texto maior, ele falou exatamente sobre isso, né, que muitas vezes o professor, né, ele cobra a superficialidade até mesmo da sua disciplina, ao invés de cobrar uma disciplina da vida de estudos dos estudantes. E muitas vezes você vai ter que ter a consciência que isso vai partir de você, né? Você que vai ter que decidir o que você vai investir na sua vida acadêmica, no seu trabalho científico, aí, no seu trabalho de conclusão de curso aí no final da sua especialização. Então fica a dica aí, né, que são elementos essenciais para a sua reflexão. Espero que você volte no texto futuramente, que tenha a oportunidade de ler o texto. É um texto extremamente complexo de ler, é preciso fazer uma análise desse texto para poder chegar a essa conclusão tão simples que eu resolvi passar para vocês aqui hoje, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até o nosso próximo encontro.